Olá, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Herma, sou professor de literatura e hoje nós estudaremos o capítulo 11. Pré-modernismo no Brasil, Augusto dos Anjos. Capítulo 11. Você sabe o que significa a expressão unidade na diversidade? Por soar paradoxal, essa construção acaba despertando a nossa atenção. Contudo, ela se aplica a muitas situações frequentes no cotidiano. Pense, por exemplo, nos seus colegas de turma. Cada um deles tem sua peculiaridade, não é? Um é mais contido, outro é mais expansivo, um parece mais excêntrico, outro gosta de papo cabeça. Há momentos, porém, em que essas diferenças cedem lugar a posturas uniformes, como quando todos resolvem organizar uma festa de fim de ano ou reivindicar uma mudança que atenda aos interesses da turma como um todo. Neste capítulo, vamos começar a estudar com a obra do poeta Augusto dos Anjos, 1884-1914, um momento de nossa literatura no qual escritores bem distintos acabaram construindo um grupo que, em função de objetivos bem próximos, relativos ao rompimento com a tradição, mereceu posteriormente uma denominação comum, os pré-modernistas. Expectativas de aprendizagem: identificar as características do pré-modernismo no Brasil, reconhecer as peculiaridades da obra do poeta Augusto dos Anjos e entender seu enquadramento como pré-modernista. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito do pré-modernismo é a seguinte: o pré-modernismo não é uma escola literária, tá certo? O pré-modernismo é um período de transição entre o simbolismo e o modernismo, tá? Ele não é um estilo de época, ele não é uma escola literária, ele é simplesmente um período de transição, beleza? Esse período de transição data ali de 1902 até 1922. Por quê? Em 1922 nós temos a Semana de Arte Moderna, que inaugura o modernismo no Brasil, tá bom? Então vamos lá. O que nós precisamos entender desse contexto histórico? Nós temos o Brasil republicano. Nós sabemos que a República ela se iniciou, ela foi proclamada no Brasil em 15 de novembro de 1889. Então nós temos esse iniciozinho da República, tá? E o que o povo esperava com a República? Que com esse novo regime houvesse uma nova organização estrutural e social do Brasil. Como assim? O povo esperava que houvesse mudanças a fim de minimizar as desigualdades sociais, tá? Então nós temos essa expectativa do povo. Isso acontece? Claro que não. Por quê? Olha só, nós temos um Brasil multifacetado. Nós temos o norte, a região norte, prosperando com a borracha, né? Nós temos ali a Amazônia prosperando com a extração do látex. Nós temos o sudeste prosperando com o café, né? Aí nós temos ali a região de São Paulo e a região de Minas Gerais prosperando com a política do café com leite, tá? Nós temos o Nordeste apresentando pobreza, seca, miséria e abandono. Então nós temos, né, o Nordeste ali trazendo essa situação toda, o crônico problema da seca, né? Então ele contrasta ali com essa situação, né, de prosperidade das outras regiões do Brasil. E aí nós temos o surgimento das favelas e do cangaço, né? O cangaço, sobretudo ali na região nordeste brasileira, tá bom? Então nós conseguimos perceber o quê? Um Brasil multifacetado, um Brasil que um lado prospera e um lado morre de fome. Quais são as características então desse período que é o pré-modernismo? Nós temos a ruptura com o passado, ou seja, o desejo dos autores era romper com aquelas tradições, né? Criar algo novo, romper com aquilo
com as escolas literárias antigas, né? Trazer um momento de renovação da estética, renovação da arte literária, tá? Nós temos a denúncia social. Por quê? Porque os autores vão falar sobre o Nordeste. Eles vão apontar essa situação do sertanejo, né? Do homem que vive lá no Nordeste brasileiro e que passa fome e que morre de sede, tá? Então nós temos essa denúncia social. Nós temos também o regionalismo. O que é o regionalismo? Né? É a inclusão de termos do Nordeste, de termos da região Norte, né? Palavras na literatura, né? Palavras até então desconhecidas. O desejo principal dos autores pré-modernistas é mostrar o Brasil para os brasileiros, né? Mostrar o Brasil que ninguém mostrava, mostrar o Nordeste que ninguém mostrava, que as pessoas morriam de fome, que as pessoas morriam de sede, né? Que infelizmente isso ocorre até hoje, né? Então o objetivo principal é mostrar isso. E para mostrar isso, para mostrar esse sertanejo, para mostrar esse homem que vive, né, no Nordeste, eles vão trazer para os textos, os autores trarão para os textos o regionalismo, tá? Nós temos uma questão chamada sincretismo literário, né? Embora o objetivo seja romper com o passado, os autores vão romper com esse passado utilizando uma mistura de tudo aquilo que eles conheciam. Então eles vão pegar técnicas do parnasianismo, eles vão trazer técnicas do realismo, técnicas do romantismo, técnicas do naturalismo, tá? Então esse sincretismo é essa fusão, essa mistura literária, criando então algo novo e de fato rompendo com o passado, porque eles não vão repetir técnicas de uma escola literária, e sim eles vão transformar essas técnicas, né? Eles farão esse sincretismo literário a fim de criar uma forma, uma nova forma, tá? Uma nova escrita, né? Então, de fato, eles rompem com o passado, tá? Personagens desconhecidos. Nós vamos ter textos falando sobre o funcionário público, sobre o sertanejo, né? O homem lá que vive no Nordeste, que passa fome, né? Que não tem água. E o imigrante, tá bom? A linguagem mais próxima do texto jornalístico, né? O objetivo desses autores é trazer, né, então, essa denúncia social, né, mostrar o Brasil para os brasileiros e de forma mais crítica, né? Não só trazendo a literatura bonitinha, digamos assim, né, aquela literatura que todo mundo gosta de ler, não, trazendo um texto mais formal, digamos assim, um texto mais relacionado ao jornalismo, tá? Um texto com características jornalísticas, mais objetivo, mais imparcial, tá bom? O grande poeta que nós vamos estudar na aula de hoje é o poeta Augusto dos Anjos, né? O Augusto dos Anjos, ele traz um vocabulário científico, né? Então ele se aproxima muito da questão do naturalismo, né? Ele traz um vocabulário sempre científico, ele se aproxima da ciência, né? Das teorias de Darwin, das teorias de Spencer, tá? Ele traz muito isso nos textos, forte relação com a ciência, né? Por meio desse vocabulário científico, uso de formas fixas como o soneto, né? O sincretismo. Augusto dos Anjos traz o sincretismo entre técnicas e características do simbolismo, do realismo e do naturalismo, tá? Gosto por elementos escatológicos e repugnantes, né? Então ele vai falar, por exemplo, da decomposição de um corpo, né? É um poema que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então isso não é um tema agradável da gente falar, da gente ler, né? A decomposição de um corpo, né? E ele tem esse gosto por temas escatológicos e repugnantes, temas que normalmente ninguém gostaria de escrever, muito menos de ler, né? O Augusto dos Anjos vai trazer isso, né? Tom enigmático e sombrio. O Augusto dos Anjos continua sendo, né, para muitos estudiosos, um enigma, né? E sombrio porque ele sempre traz um pessimismo ali, né, que é até a próxima característica.
ele sempre traz ali um pessimismo, né? Por isso que é um tom sombrio. Angústia existencial, né? Então, o Augusto dos Anjos vai trazer também essa questão da questão metafísica mesmo, por que eu existo, né? Qual é a minha função nessa terra, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, né? Quem eu sou, né? Ele vai trazer isso, pessimismo, muito pessimismo. Augusto dos Anjos é um autor considerado por muitos, né? Um autor mais pessimista dessa fase, tá? Gosto pela morte em seus níveis mais degradantes, desde a decomposição até a putrefação do corpo. A putrefação do corpo é quando o corpo já está podre, né? E ele vai retratar isso. O Augusto dos Anjos vai retratar isso. Então ele tem um gosto muito peculiar, muito pessimista, tá? Olha só, esse poema está na apostila de vocês, em um dos exercícios, é o poema mais conhecido de Augusto dos Anjos. Vamos analisá-lo. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Olha só, né? Ele fala de verme, ele fala de sangue, né? Que característica que nós temos ali, ó? Aproximação com a ciência. Quando ele fala filho do carbono e do amoníaco, ele traz essa aproximação com a ciência. Outro verso ali que chama a atenção, profundissimamente hipocondríaco, né? Pessoa hipocondríaca é aquela que toma remédio desesperadamente, toma remédio à toa, né? Então ele traz essas referências. Augusto dos Anjos é um dos poetas mais atuais que nós temos, né? Porque quando ele fala dessa questão da profundamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, né? Nós temos ali um texto até depressivo, digamos assim. Nós falamos até da depressão, né? Que é um assunto muito contemporâneo, um assunto muito atual, né? E aí ele continua, já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come, né? Olha só a questão da repugnância que nós temos ali, né? Então Augusto dos Anjos, ele traz muito isso nos seus textos, né? Psicologia de um vencido é o texto mais conhecido dele, né? E percebam ali a presença da morte, a presença do corpo, né? Em decomposição, o corpo está em decomposição, o verme está roendo, né? Os olhos, o verme quer roer os olhos. É bem, assim, repugnante mesmo o texto dele, tá bom, pessoal? Então, esse é um texto fundamental de Augusto dos Anjos, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham identificado as características do pré-modernismo e as características de Augusto dos Anjos, tá bom? Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!